Deus te abençoe e te ilumine. É um prazer para mim poder comunicar com você a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou, que nos ama de uma forma muito especial. Quero apresentar aqui um dos textos da Bíblia que está escrito pelo apóstolo discípulo Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado." Essas palavras foram ditas por Jesus após a sua morte ali na cruz e a ressurreição. Jesus se apresentou aos apóstolos depois da sua ressurreição e fez assim as suas últimas recomendações. E a mais citada foi o ide, né? Então Jesus disse: "Ide e pregai o evangelho." Por que Jesus estava tão interessado na pregação do evangelho? O apóstolo Paulo dizia que não se envergonhava do evangelho de Jesus Cristo porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, está vendo? E se a pessoa não ouvir o evangelho, como é que ele vai crer? Como crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus deu o primeiro passo sobre pregação. Diz a história que Jesus percorria toda a Galileia, quer dizer, um dos estados ali. Percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então veja bem, percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho. Então pregar o evangelho é ensinar. Então está vendo o que é pregar o evangelho? É ensinar. E uma das coisas que o evangelho ensina ele ensina as pessoas a se protegerem das astutas ciladas do diabo. Muita gente não acredita, mas muitos que não, principalmente os que não acreditam, são os que estão aí escravizados pelo diabo. O diabo, ele escraviza as pessoas. Ele traz doenças também. Há espíritos que provocam enfermidade na vida das pessoas. Outros provocam, o mais comum é provocar tristeza, provocar depressão. O espírito maligno, ele tem essa função. E o apóstolo Pedro, ele disse: "Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar." Quer dizer, ele busca quem possa tragar. Aqui o apóstolo Pedro escreveu essa carta para os seguidores de Cristo. Quer dizer, que mesmo que a pessoa está seguindo a Cristo, o inimigo ainda fica ao derredor procurando brecha. E quando a pessoa ainda não entregou o caminho a Jesus Cristo, não abriu a porta do coração para Jesus, é aí que é o perigo, porque aí o diabo não fica ao derredor, ele entra na pessoa. Talvez você não acredita, mas ouça o que disse Jesus. Foi Jesus quem disse: "Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso, e não o achando, disse consigo:
voltarei para minha casa de onde saí. Olha aí, chama o homem de casa. E chegando ali e achando aquela casa desocupada, varrida e adornada, ele vai e busca mais 7 espíritos piores do que ele, e vem e entra naquele homem, naquela casa. E aí os últimos atos daquele homem é pior do que os primeiros, porque aí o espírito imundo está ali no coração dele. E o que fazer para que, quando o espírito imundo volta, achar a casa ocupada? Porque ali fala, ele achando a casa desocupada, ele entra. Jesus nos dá a dica correta para evitar isso. Jesus disse, ouça com atenção, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então, se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, ouvir a voz é ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Cristo e receber a palavra de bom grado. Aí Jesus, na pessoa do Espírito Santo, entra na pessoa, no coração do homem ou da mulher. E aí o Espírito imundo, chegando ali, acha a casa ocupada pelo Espírito de Cristo. E aí não tem como ele entrar. E quando ele está no coração da pessoa, que a pessoa ouve o Evangelho e crê, e abre a porta do coração para Jesus, que Jesus chega ali para entrar, eles desocupam a casa, eles vazam, todo o espírito imundo vaza, porque Jesus é maior. E quando Jesus entra no coração da pessoa, aquele espírito de angústia, de inveja, de ódio, de tristeza, de incredulidade, de preocupação, de dúvida, vaza com ele. Ele leva tudo que não presta. E aí Jesus traz tudo que é bom. Jesus traz alegria ao nosso coração, traz fé, traz esperança, traz sabedoria para nós conquistar coisas boas e viver uma vida feliz, jubilosa, abençoada. É isso que acontece na vida de todos que abrem o coração para Jesus. Vamos nessa? Vamos seguir a Cristo, vamos pregar o Evangelho. Se você ainda não crê, comece a ouvir a palavra, ler a Bíblia, para você crer e abre a porta do seu coração para Jesus entrar, porque não tem nada melhor do que ter Cristo habitando em nós. Amém.